Pode se assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Deus está falando conosco de todas as formas e maneiras, né? E eu vejo assim que Deus está se agradando muito da oração da manhã, né? Porque a oração diz que é a alavanca que move a mão de Deus. E às vezes as tribulações, as adversidades, o dia a dia da nossa vida, às vezes até impede de nós ter mais liberdade de dobrar o joelho, ou sentado, ou em pé, de orar ao Senhor, né? Na correria a gente faz oração de Neemias, que não dura nem um minuto. E Deus é poderoso para ouvir, mas é tão bom tirar um dia para o Senhor. E semana passada eu comentei com a igreja que Deus me mostrava, né, eu amarrando aquele monte de tiras, e alguém chegou e perguntou por que eu estava fazendo aquilo. E ali foi me dado as palavras de que o Senhor estava amarrando toda a força do inimigo. Então Deus está operando. Ai de nós se Ele não amarrar a força do inimigo. Porque o inimigo não dorme, né? O inimigo não descansa. E não há quem possa prender o inimigo. Às vezes, em alguma igreja, num dia de libertação, a gente vê, vem um obreiro, vem o outro e segura. Quando é espiritual, ninguém segura, né? A Bíblia diz que o moço que vivia no cemitério prendia ele de toda maneira, mas nada segurava. Porque o que é espiritual é espiritual. Espiritual só para no poder do nome de Jesus Cristo. Não tem outro meio de parar. E quando foi essa manhã, eu estava orando ali, e Deus me mostrava muitas vidas, muitas almas encarceradas com algemas nos pés e nas mãos. E ali vinha uma espada assim e cortava aqueles grilhões, né? E quem é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. E aí, naquele momento, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu fiquei até feliz, porque alguns que estavam aqui de manhã, ouviu o louvor que foi tocado. Mas os que não estavam, louvaram um hino sobre Paulo e Silas na prisão, né? Então é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Hoje eu estava vendo uma cena de casamento e eu estava ali meditando numa coisa, né? Eu falei, meu Deus, tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tem testemunha para o Senhor, né? E as coisas, às vezes, que não provêm de Deus, como num relacionamento onde o homem, às vezes, tem uma esposa, ou a mulher tem um esposo, e entra alguém no meio desse relacionamento, aí é escondido. Olha que diferença, pastor Paulo. O que é de Deus é livre, o que é de Deus é escancarado, né? Enquanto isso, as obras do diabo é escondida, sabe? Eu não diria nem, ele é melindroso, porque o inimigo, ele sabe que enquanto ele estiver em oculto, ele tem força. Mas a partir do momento que o Senhor traz a revelação, traz para a luz, ele perde a força, porque ele só tem força nas trevas. Na luz ele não pode. Então é por isso que o Senhor vai trazendo tudo assim à luz, tudo às claras. E nós vamos meditar um pouco aí nessa palavra. Pode deixar o fundo musical, o sonoplasta, Jenny. Louvado seja Deus pela vida da Jenny. Vamos então, você que trouxe Bíblia, ou se quiser acompanhar aí na tela, coloca aí para mim, Jennifer, Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
Põe no versículo 12. Aleluia. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Até aí. Queridos, Deus, Ele sempre teve o prazer de dar visão para aqueles que o buscam. Principalmente para aqueles que Ele separa. Você pode ter certeza que qualquer liderança, seja secular ou seja na igreja, quem está à frente de alguma situação, ela vai ter uma visão, às vezes, completamente diferente daquele que não está. Por que isso? Porque isso vem de Deus. Deus sabe como capacitar cada um. E estava ali, Paulo, ele estava num propósito de ir para outros lugares. Mas veio uma visão da parte de Deus a ele. Aonde um varão fala assim para Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele, entendendo que aquela visão vinha de Deus, ele obedeceu. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que... Você pode sacrificar o que quiser. Você pode sacrificar a sua vida. Você pode sacrificar teu dinheiro. Você pode sacrificar o teu tempo. Você pode sacrificar o que quiser. Eu e você, no caso. Mas se não tiver... de nada vale. Então, ele obedeceu àquela visão. E a primeira cidade que ele vai da parte da Macedônia é Filipos. E olha que coisa linda que vai acontecer nessa passagem dessa visão ao qual ele teve. Com certeza, a hora que ele teve a visão, ele não imaginou que ele ia passar. E Deus, quando der uma visão para você, não pensa você que vai revelar tudo ela não, viu? Ele não revela, porque se ele revelar, eu e você não vai querer ir. Fique em oculto. Só que tem uma coisa. Quem vai garantir a sua segurança, quem vai garantir o seu proceder de você ser próspero naquela missão, é Ele. Então não tem com que se preocupar. Se Deus mandou, Deus confirmou, como Deus confirmou essa palavra hoje através do louvor, Ele garante a vitória. Então, tá lá, Paulo e Silas, na primeira cidade da Macedônia, depois de uma revelação por visão. E aí, Jenny, põe no 16, no versículo 16. E aí diz a palavra que, e aconteceu que indo nós, era mais de um, senão não estava aí no plural. Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Mas não foi isso só o que aconteceu. Aconteceu que nessa passagem, antes dessa moça cruzar o caminho do apóstolo Paulo e de Silas, houve uma mulher que, indo Paulo, isso tudo aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Indo Paulo orar na beira do rio, as mulheres ficavam ali, né? Tinham seus afazeres na beira do rio. E tinha ali uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, ao qual, com certeza, ali, quando eles iam orar, Paulo anunciava a palavra lá na beira do rio, e essa moça, essa mulher, deu atenção à palavra de Deus. Mas por que ela deu atenção? Porque a Bíblia vai dizer que Deus abriu o coração dela para o entendimento. Deus vai abrir o seu coração nessa noite para você ter entendimento dos mistérios de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E depois disso, então, é interessante, eu imagino Paulo vários dias passando ali para ir na oração, na beira do rio, e essa moça perturbando, que na verdade não era ela. Os historiadores dizem que ela estava tão endemoniada que a voz dela não saía nem como uma voz de uma mulher. Saía até uma voz mais masculina. E aquela moça gritava, quem sabe. E Paulo ficou incomodado com isso. Né? Ele ficou incomodado e aí um espírito de adivinhação. É interessante, igreja, que o diabo ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. Ele está ciente disso. Ele está ciente que para ele não há salvação. E com isso ele sabe que o que Deus mais ama da sua criação somos nós. E ele vai fazer o possível para arrastar a minha vida e a sua vida junto com ele. Embora fica-se claro que quando Deus preparou o inferno, Deus não preparou o inferno para o ser humano. De maneira nenhuma. Porque a Bíblia vai nos revelar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho a morrer na cruz, a perecer por mim e por você. Olha o tamanho desse Deus. A única coisa que ele tinha, ele deu para nós. Mas aí, o coração duro do homem, as obras difíceis do homem, acabou sendo, a Bíblia vai dizer que essas pessoas que não se convertem ao Senhor, que não dão ouvidos à palavra de Deus, são seguidores de quem? Do diabo. Porque com Deus não tem um terceiro plano. Ou é, ou não é. Ou é seguidor dele, ou é seguidor do maligno. E quem é seguidor do maligno? Aquele que ama e comete a mentira. Aquele que comete a iniquidade. Aquilo que se desvia de tudo que se diz Deus. Né? Como nós vemos, Jezabel, Manassés, que por um longo tempo ele foi discípulo do diabo. Mas quando ele estava encarcerado, que ele estava encurralado, que ele havia perdido o seu posto de rei, aí ele reconheceu o senhorio de Deus. Ah, mas aí não teve mais perdão para ele, ele usou até de adivinhação, ele era capaz de matar até os seus próprios filhos, ele cometeu loucura em Israel, até ficar preso. Mas quando ele clamou ao Senhor, aleluia, o Senhor ouviu o seu clamor, quebrou as cadeias, quebrou as algemas. Olha o tamanho do amor desse Deus, igreja. Depois de tudo que ele fez. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, vem do jeitinho que você está. Não importa a maneira que você esteja. Mas o interessante é depois você não permanecer da maneira que chegou. Mas aí viver de glória em glória, viver de transformação à medida que Deus vai revelando os seus caminhos. Essa é a delícia de andar com Deus. Então, imagina você, Paulo passando, e é interessante, eu quero guardar isso, ó, dava grande lucro aos seus senhores. Ao próximo versículo, por favor. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, eu acho que Timóteo também devia estar aí nessa viagem. Essa seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. O diabo mentiu? Ele falou a verdade. E Paulo aceitou? Não. Porque Paulo, se não entrasse com providência, ele ia dar margem para que o evangelho de Cristo ficasse misturado com todas as coisas obscuras que o homem procura.
que nos nossos dias atuais, o que é? Macumbaria, feitiçaria, que não deixa ser diferente dessa pitonisa aí. Que naquele tempo era chamada pitonisa, as adivinhadoras, né? Então, ele ficou incomodado. Nós não podemos ficar acomodados com as coisas de Deus aqui na terra. Nós que conhecemos a verdade. Porque quando nós vamos mostrar para o mundo uma verdade, não é a minha verdade nem a sua, mas é a verdade de Deus. E quer o mundo ou não aceitar, vai se cumprir cada tio, cada vírgula. E Paulo então pôs um basta. Você vê que o espiritismo nos dias atuais, eles dizem que segue a Bíblia. Enquanto a Bíblia não dá margem para que o homem vai consultar os mortos acerca dos vivos, eles colocam, eles juram de pé junto que lê a Bíblia, que o Senhor está neste negócio, sendo que não está. Por quê? Porque o Senhor nunca deu margem para que consultássemos uma pessoa que invoca os mortos para saber acerca dos vivos. Mas aqui tem os profetas de Deus, que estudam a palavra, que lê a palavra e anuncia aquilo que o Senhor deixou para nós. Então Paulo entrou numa indignação santa. Se Deus não deixou nem os anjos anunciar as boas novas, imagina o diabo. E Paulo entrou com providência. Né? Coisas terríveis estão sendo reveladas hoje. Pessoas que a vida inteira você jurava que ela servia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e de repente você vai ver que ela não crê no Espírito Santo. Ela não crê e ainda debate que não há. Não é desta maneira, que não existe trindade. Sendo que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que seria enviado outro Consolador. Olha que absurdo, aonde que a pessoa, quando ela não vasculha, quando ela não investiga, eu vou te dizer uma coisa, quando alguém comete um crime, e alguém está disposto a descobrir como é que aconteceu, por que que aconteceu, o que que ele tem que fazer? Investigar. Então a pessoa vem aqui, como o pastor Paulo estava falando de manhã, ela quer dar uma pincelada assim por cima, não quer ir a fundo da situação e não descobre as coisas da parte de Deus. Porque as coisas que estão no Novo Testamento testificam no Velho. Mas como? Se o Velho era tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E daí? Nós temos um começo, um meio e um fim. O começo com Deus Pai, o meio com Deus Filho e depois o Espírito Santo, mas no fim o Filho e o Pai vão entrar em ação do mesmo jeito. Um no seu trono branco e o outro no tribunal de Cristo. Então não há confusão nas Escrituras, né? Então Paulo, ele tinha essa delicadeza de não misturar as coisas. Porque Paulo entendeu que a luz não podia se misturar com as trevas. Então ele se incomodou com aquela moça anunciando. Porque, põe aí para mim, Jenny, Marcos, capítulo 1, e o versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, lhe ensinava. E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava quando tendo autoridade, e não como os escribas. Uma pausa aqui. O que acontecia nos dias dos escribas? Nada. O doente continuava doente. O endemoniado continuava endemoniado. Mas quando Jesus se apresenta, as coisas que saíam da boca de Jesus, a sua doutrina, ensinando o povo e tendo autoridade. E isso incomoda. Às vezes tem situação que está tudo
como os escribas, não fazendo nada. E quando chega alguém para fazer, incomoda. E aí aparece Jesus como tendo autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos, né? E não como os escribas. O seguinte: e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és o santo? Quem que estava falando que ele era o santo de Deus? O diabo sabe quem é quem. É por isso que a gente precisa ter cuidado nessa hora de usar essa autoridade. Tem que estar com a vida no altar. Não é de qualquer maneira. Não, eu vou usar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, vai dar tudo certo. Não é o suficiente. Precisa estar com a vida no altar. Precisa estar em santidade. Lembra dos filhos de Seva? 7 filhos de Seva? Chegaram e eu te expulso no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio falou: eu sei quem é Jesus. Não, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Diz que pularam em cima dele, envergonharam ele, bateram nele. Então, o demônio, ele sabe. É por isso que nós temos que ter cuidado e tudo quanto nós ouvimos, a gente examinar a luz da palavra. Porque se você ouvir alguma coisa que não está na luz da palavra, fica com o pé atrás. Porque o que é de Deus é livre. O que é de Deus é escancarado. Agora, o que é do inimigo é tudo escondido. Tudo escondido. Volta lá no Atos, por favor, 16. Nós paramos no 18 ou 17? 18. E isto fez ela por muitos dias. Então Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. 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 E tem que sair. Aleluia! Paulo tinha vida com Deus, tinha autoridade de Deus na vida dele. Para a perturbação. Quer anunciar uma coisa que não te pertence, você não tem parte com o reino de Deus, por que você quer anunciar? Mas aí, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Até o dia chamado hoje, século 21, você quer comprar briga com alguém, você mexe com a área financeira dele. Que coisa terrível. É por isso que a Bíblia diz que ou você serve a Deus ou mamon. Mas nós podemos ficar neste mundo sem dinheiro? Eu não estou dizendo isso. E nem estou dizendo que é pecado ter dinheiro. Agora, da maneira que ele chega em nós, aí é que faz a diferença. Eu já conheci uma pessoa, não vou citar o nome, só vou citar a obra. Mas assim, ela, quando pregava, ela pregava exortação, exortando a igreja. E, na verdade, ela e o marido tinham o quê? Um comércio de serve festa. Olha que interessante. E o serve festa, o que ele vende? Só suco? Só refrigerante? Só água? Vende o quê? Conhaque, pinga, cerveja, vodka, cigarro. Vai falando aí, igreja.
É. E aí a pessoa fala, não, mas é um comércio, se eu não vender, o outro vende, deixa o outro vender. Mas você que é servo de Deus não tem parte com isso. Você percebe o trabalho? E esses homens, é como nos dias atuais que fala dos... Quando o homem tem uma mulher para ser escrava sexual, como é que chama? Os gigolôs da vida. Eles eram gigolôs, só não era de prostituição. Mas tinha essa moça, quem sabe tratava bem essa moça, era um bico doce com essa moça, por quê? Porque com as adivinhações de enganação ao povo que ela revelava, eles que ganhavam dinheiro. E ela apresentando, e isso aconteceu. Então, quando eles viram que o lucro deles havia cessado, eles o que fizeram? Foram, por exemplo, como se fossem os delegados, né, nos magistrados, alguém que tinha autoridade para resolver aquela questão ali. E dizendo assim, ó, e apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. É interessante que qualquer religião que pudesse ser pregada naqueles dias, só pregava se Roma permitisse. Caso contrário, não podia. Mas é interessante que Paulo e Silas não estavam pregando. Paulo e Silas sempre passava e ele usou de um dom que Deus deu para ele de expulsar demônio, mas ele não pregou. Porque o judaísmo, Roma havia permitido ter, mas cristianismo não. Então, apresentou o magistrado. E esses magistrados abusou do seu poder. Em vez deles investigarem o que foi chegado até eles, não. Eles entraram com providência. E nos expõe a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles têm até um nome bonito, que nem aqueles padres que falam, em nome do Padre, e não sei o que, Espírito Santo. Não é assim que eles falam? Eles. Então, aquela religião que não, não, deixa isso para lá. E nos expõe costume que não é lícito, né? Então, eles não tinham. Nenhuma religião podia ser pregada se não fosse aprovada por Roma. Então, ele chega lá e fala, ó, eles estão alvoroçando a cidade, perturbando, e nos expõe o costume que a nós, olha só, perdeu o lucro, eles fazem assim, eles melam a palavra para ter razão. E nos expõe a costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Próximo. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Os açoites dos judeus eram com chicote de 3 a 5 tiras. Os romanos era vara. Era açoite. E quem determinava quantos açoites era o juiz. Se o juiz fosse bonzinho, era 5. Mas se não fosse, tinha alguns que chegavam a morrer de tamanho açoite, né? Então, eles imediatamente, usando, sem procurar. Por isso, igreja, que quando uma situação, chega alguém aí no ouvido dessa irmã e fala assim, irmã, você sabe, irmã Clarice? Não vai tirar conclusão precipitada. Procura saber. Vai investigar, vê se aquilo é verdade. Porque o diabo, às vezes, ele usa desses mexeriquinhos para tirar você da igreja, para tirar você da presença. E quando chegou essa situação ali nos magistrados, né? E a multidão,
porque até hoje, você vê que na época da eleição, levanta os seguidores de Jesus e levanta aqueles, solta Barrabás, e prende a Jesus. Foi assim naquele tempo e vai ser até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre vai ter uma multidão daqueles que são testemunha de um casamento e aqueles que gostam das coisas ocultas. Então, açoitaram eles com vara. O próximo. E, havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão. E detalhe, tiraram a roupa deles, para envergonhar e humilhar mais ainda. E, havendo dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Era uma prisão de segurança máxima, como nós temos muitas no Brasil hoje. As cadeias naquele tempo era como se fossem cavernas. Era escura, úmida, não tinha luz, que não tinha luz elétrica, era tudo tocha. Agora que, como é terrível você viver numa prisão. As nossas prisões hoje são emocionais, prisão conjugais, prisão. Às vezes a moça se engraçou com o moço e o moço não serve o mesmo Deus que ela serve. Aí ela fica numa prisão, no jugo desigual. E às vezes ela chora, perde a fé, achando que Deus é o culpado. O culpado é ela que não buscou em Deus um companheiro. Aí tem pessoas que encarceradas, muitas das vezes num relacionamento. Se apaixona, o fulano tem dono, ou a fulana tem dono, e entra o terceiro no meio. Tem prisões de drogas, tem prisão de tabagismo, tem prisão de jogo, tem prisões de tudo quanto é tipo. Tem prisão da pessoa estar andando com Jesus e ela esquece que Jesus já perdoou ela de todos os pecados e o inimigo está acusando ela do que ela fez lá no passado e esse passado não existe mais. E quem estava na prisão naqueles dias, é interessante que aí você vai vendo como que uma prisão destrói um ser humano. Eles não tinham vitamina D, porque não tomava sol. Os olhos dele começavam a ter doença, porque era de noite, na escuridão. Dava doença de pele, porque era tudo úmido, quem sabe passava rato ali. Imagina a escuridade de uma prisão. E colocaram eles com aquelas tábuas que prendiam os pés e as mãos, porque como se não bastasse ele estar preso, ainda era um modo de tortura. Você imagina você tentar dormir com uma tábua no seu pé ou no seu... sem te dar uma posição. Olha que situação. E o que foi que eles fizeram? Nada. Eles não estavam ali porque matou, porque roubou, porque falou mal. E nem porque pregou. Eles estavam ali porque fez alguém perder um lucro de uma maneira terrível. E aí vamos continuar, Jenny, senão nós não terminamos hoje. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou lá, os pés no tronco. Continua. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Perto da meia-noite, pastor Raimundo pregou lá no ponto de pregação sobre o segredo, o poder da meia. Por que meia-noite? Porque acaba as trevas e começa o dia.
Aleluia! E interessante esse negócio. Põe para mim aí, nós estamos no 25. Salmo 119, versículo 55. Olha o que eles estavam cumprindo aqui. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Agora o 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Eles se lembraram disso aí. Isso aí é do Antigo Testamento. Imagina, seminus, que arrancaram as vestes dele, açoitado, porque a vara corta, tronco de tábua nos pés, desconfortável, uma prisão de segurança máxima. Mas nada disso fez eles perder a visão do tamanho do seu Deus. E hoje dá uma dor de barriga. Ai, Senhor, eu acho que eu não vou mais dar conta de permanecer na tua igreja, no meio do teu povo. É isso. É isso. À meia-noite me levantarei para te louvar. E aí põe para mim, Jenny, Efésios 5:19. Aleluia. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Essa é a língua do crente. Essa é a fala do crente. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Está proferindo palavras ruins por quê? Se tem um Deus que cuida de você. Pode levantar o fundo musical aí. Aleluia. Para que, igreja? Abrir a boca para falar aquilo que não convém? Sendo que o ensinamento está aí, não é eu que digo. Fala entre vós em salmo, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Porque aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Aramanagasubrianda. E se o Senhor permite uma prisão, é para saber o que tem no meu e no seu coração. Dói. Se falar que não dói passar uma luta, é mentira. Dói. Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. Aleluia. E a luta, como eu sempre digo, essa luta que você está passando não é para te matar, mas é para você ver o poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Volta lá, Jenny. Aleluia. Nós estamos no Atos. O seguinte. E de repente. Ei, mas eu gosto desse negócio de repente. De repente, irmão João, é o que você não está esperando. De repente, é aquilo que não está na tua agenda. De repente, é aquilo que não está ainda no teu coração. De repente, é o que os teus ouvidos ainda não ouviram. E de repente, Deus vai fazer andar a cabaçu. E de repente,
Monique, é de repente que vai acontecer. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas prisões de todos. De todos. Todos nós nessa noite temos uma prisão aqui. Uns têm a mais e os outros a menos. E Deus não mandou um terremoto para abrir só o cárcere de Paulo e Silas. Porque Deus é bondoso, Ele é amoroso. Aleluia. Mas foi todos. Agora me fala uma coisa, pastora Adriana. O que é um terremoto? E o alicerce? Se balança o alicerce, as paredes podem ruir. E por que não matou ninguém? Porque veio de Deus. E o nosso Deus é Deus de vida. Ele deu uma balançada. Ele deu uma balançada na estrutura. Ei, coisa boa é balançar a estrutura. Aleluia. Mas foi um modo que ele achou graça de abrir todas as portas. E foram soltas todas as prisões. O próximo. E acordando o carcereiro. Olha o carcereiro aí. Ele se assustou, acho que ele desmaiou. Ele perdeu o sentido. Porque senão a Bíblia não ia dizer que acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, ele tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Era uma responsabilidade grande os carcereiros. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite pensando em tirar sua própria vida. Tá aí, o carcereiro, ele pegou a espada, ele disse, eu vou me matar. Porque se eu não me matar, eles vão me matar. E aí o seguinte... Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Ei, carcereiro, não faça nenhum mal com você mesmo. Porque o que aconteceu aqui não foi para te matar que Deus proporcionou tudo isso, mas foi para a salvação da tua alma. E como se não bastasse só a salvação da tua alma, vai salvar toda a sua casa e a sua família. É isso que Deus falou em outras palavras. Não tira a sua vida. Não faça isso. Não pensa que acabou tudo para você, que é o fim. É agora que é o começo da tua vida. Agora que o Senhor vai começar uma nova história. Porque Deus tem os seus mistérios. Ele começa a história no lugar mais impróprio que existe na face da terra. Deus não precisa escrever a sua história quando você está numa ilha paradisíaca, não. Deus pode escrever a tua história a hora que você está no monturo, a hora que você está no fim do poço, a hora que você está no fundo de uma prisão, seja lá ela que for. Ele chega e fala, hoje eu vou começar. Ei, moça! Hoje Deus vai começar uma nova história na sua vida. Aleluia! Eu falo isso debaixo da autoridade do Deus que eu sirvo. Hoje Deus começa uma nova história na sua vida. O próximo, Jenny. Olha a escuridão que estava aquela prisão. E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro.
E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você não precisa fazer mais nada além disso. Crê com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Crê que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. É só isso que você precisa. Não precisa de mais nada. E cada palavra que o Senhor enviar e for revelando ao teu coração, cumpra ela com alegria, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que tem uma coisa: a vontade de Deus nunca vai ser alinhada com a sua ou a minha vontade. Nunca vai ser. O Senhor vai falar: começa a se afastar dessas amizades. Começa a se afastar desses ambientes. Começa a mudar o seu linguajar. Começa a mudar os teus pensamentos. Começa a ter postura na sua vida. Começa a cumprir aquilo que sai da tua boca. Não anda com gente mentirosa, enganosa, fingida. Eu vou te mostrar quem é quem. Vai abandonando. É isso. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. É difícil servir ao Senhor. Não é fácil, igreja. Mas Ele vai dando as coordenadas. Ele vai dando as coordenadas. Nós vamos orar agora. Solta o hino aí, Jenny, por favor. Estado de humilhação. Estava em estado de humilhação. Estamos presos. E daí? Paulo tá tudo doendo. E dói. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. É, o segredo. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Oh, Silas, para de reclamar e a partir de agora